Rodada aí do Campeonato Brasileiro aconteceu toda nesse final de semana, né? No sábado e no domingo. A quarta rodada já começa hoje, inclusive, também, né? Com Ceará e Vasco. Mas vamos lá, falar dos jogos aí do final de semana, botando aí na tela pra vocês. Primeiramente, o Bragantino vencendo a equipe do Botafogo. Pra mim, uma surpresa, tá? Eu imaginava que o Botafogo fosse ser um time superior, mas vem um time do Botafogo que a gente entende o início complicado de temporada do Botafogo, mais um, né? O time do Botafogo que teve diversos grandes jogadores na temporada passada e que nesse ano se reformulou de novo, vários deles saíram, né? Tá aí a questão da SAF, né? O Botafogo servindo aí talvez como um time B do Lyon, né? Ou um time B do John Textor. Aí montou um grande time na temporada passada e se esvaziou dos seus principais jogadores nessa temporada, né? E aí esse ano agora tendo muita dificuldade na temporada. O time do Botafogo perdendo aí, inclusive, para o Bragantino. O Juventude vencendo a equipe do Ceará. Eu imaginei que o Ceará pudesse fazer uma boa partida contra o Juventude, mas o Juventude, ele é muito forte dentro de casa. Né? Um time que usa realmente o Alfredo Jaconi ali para conseguir bons resultados. E 2 gols do Gabriel Tagliari, né? Ô, saudade desse cara no CSA, velho. Foi os 2 do Tagliari? Foi não. Não foi nesse. Mesmo assim, saudade do Tagliari no CSA, velho. Joga muita bola. Ele foi o Matheus Babi, Luiz Mandaca, olha. Então foi no outro jogo, né? Voltando. Ó o PC travando, ó. Ô, rapaz. O Palmeiras venceu a equipe do Corinthians. Entre aspas, deu o troco do Campeonato Paulista, né? Entre aspas, por quê? No Paulista o Corinthians levantou a taça, né? Agora o Palmeiras consegue fazer esse 2-0. Até imaginei, né? Jogando na Arena Barueri, no Allianz, talvez o Corinthians seja favorito. O Corinthians, se jogar bola, é difícil de ser batido por qualquer time do Brasil, né? Mas enfim, o Palmeiras foi superior, venceu aí o time do Corinthians, né? 2-0. E tem um grande resultado aí no clássico. Pode embalar aí agora, né? O Vasco vence a equipe do Sport 3-1. A maioria desses jogos eu não pude assistir, tá certo, gente? No sábado teve o jogo do CSA, né, às 4 horas aqui em Maceió. Então eu fui para o estádio e acabei não conseguindo acompanhar nenhum desses jogos. No domingo já eu acompanhei ali algumas partidas, né? Acompanhei principalmente aqui o time do Fortaleza, mas que eu também não estava em casa aí no domingo, né? Então, tivemos aí o empate entre Bahia e Mirassol. Desperdiça pontos, na minha opinião, o time do Bahia, né? 1-1. E deveria ter ganho esses pontos aí a equipe do Bahia. Com todo respeito ao Mirassol, mas pra mim é um dos azarões aí do campeonato, né? Um dos times aí, entre aspas, candidatos ao rebaixamento. Então o Bahia como um time que queira... Oi? Amanhã tá vindo já. O Bahia, como um dos times que quer brigar ali pelas primeiras posições, pelo poder de investimento que tem, né, tem que ganhar esses jogos, principalmente dentro de casa. O São Paulo empata contra a equipe do Cruzeiro. O São Paulo faz um gol ali também, né, e toma o gol de empate. O Grêmio perde em casa para a equipe do Flamengo. Cara, o Grêmio não tá essas coisas todas não nessa temporada, né, velho? O Grêmio, apesar de ter ganho aí uma das suas partidas na competição, acabou que na maioria dos jogos o Grêmio ele não tá sendo esse grande time que a gente imagina, né? Na verdade, perdeu o título para o Internacional. E claro que ainda é um dos grandes do Brasil aí, mas esse ano aí não me parece que seja um grande ano do Grêmio. O Fluminense venceu a equipe do Santos e aí começam as polêmicas, né? Começam grandes polêmicas aí, porque nesse jogo Fluminense e Santos teve uma treta do Neymar com o Samuel Xavier. Durante o jogo, né? E aí eu vou falar sobre isso mais intensamente em algum outro vídeo.
em outro momento aqui na live, mas ele se desentendeu lá com o Samuel Xavier numa jogada de falta que o árbitro deu a falta e depois deu o cartão para o Neymar. O Neymar ficou pediado, foi para cima dele, botou o dedo na cara dele, né? E teve esse princípio de conflito entre os jogadores. Ao final do jogo, o próprio Samuel Xavier faz o gol da vitória do Fluminense no finalzinho, né? Se não me engano, foi ele. E aí, após o jogo, a torcida do Fluminense puxa o couro. Ei, Neymar, vai tomar no cu. E o Samuel Xavier fica lá tirando onda, né? Com a torcida lá, fazendo aquela provocação, né? Mas aí teve essa polêmica. Sobre isso eu posso falar mais no finalzinho ali em outro momento aqui da live, tá? O Samuel Xavier fez o gol aos 52 do segundo tempo, tá? O gol da vitória do Fluminense. O Fortaleza empatou com a equipe do Internacional e aí outro momento, entre aspas, polêmico, né? Porque o time do Fortaleza fez um golaço com o Moisés, tá até na capa da nossa live, mas que o golaço ali do Moisés, ele ficou mais marcado pelo que aconteceu depois. Porque na comemoração, ele faz um gol de bicicleta, né? Muito foda ali. E na comemoração, o Daverson vai atrás dele, pega e dá um empurrão nas costas dele. Nesse empurrão, ele meio que titubeia assim pra frente, dá uma pisada de mau jeito e sente lesão. Ele se lesiona depois desse empurrão aí do Daverson, né? E aí, logo na sequência, o lance foi anulado por conta de impedimento. Um colega meu, torcedor do Fortaleza, me falou que o VAR marcou a linha de impedimento no ponto errado, marcou na mão do jogador, e mão não conta. Então eu posso até tentar ver esse lance aí de novo, onde foi marcada essa linha, analisar direitinho aí, pra depois comentar com mais intensidade sobre esse jogo. Mas, enfim, cara, eu não tinha visto esse detalhe, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha para ver se a gente consegue falar sobre isso. Mas, de novo, um jogo em que o Fortaleza acaba tropeçando, né, dentro de casa, poderia ter ganho, fez um golaço ali, mas não valeu, né, e teve também esse detalhe da lesão do Moisés. Uma perda muito grande para a equipe do Fortaleza, a lesão do Moisés, né. E pelo que foi, né, sozinho ali, capaz de ter algumas semanas aí afastado, né, o Moisés. E o Atlético Mineiro não consegue vencer o Vitória. Eu achei que o Atlético iria vencer o Vitória. Mas o Vitória consegue um pontinho ali fora de casa e é um ponto válido, né? Jogando fora de casa contra o Atlético, um time que usualmente, né, nos últimos anos tenta sempre brigar pelas primeiras posições do campeonato. Então um pontinho fora de casa foi válido. Mas não foi uma boa rodada para os nordestinos, né? Foram duas derrotas, né? O Sport e o Ceará jogando fora de casa. O Bahia e o Fortaleza em casa empataram e o Vitória fora empatou. Acho que o melhor resultado de todos esses aí foi o do Vitória, jogando fora de casa, né? Mas, enfim, tá aí, né, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Como é que se configura hoje a tabela de classificação? Flamengo e Palmeiras, 7 pontos. Na ponta lá da tabela, né, dividindo praticamente a liderança. Juventude, Vasco e Fluminense tem 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota para cada um deles. Internacional e Fortaleza ainda invictos aí, assim como o Flamengo e o Palmeiras, mas com um empate, quer dizer, 1 vitória e 2 empates. Ceará, Corinthians, Botafogo, Bragantino e Cruzeiro, cada um com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Grêmio tem 1 vitória e 2 derrotas. O Bahia e o São Paulo também estão invictos, porém com 3 empates cada. E aí ficam com 3 pontos. Inclusive, atrás do Grêmio, que tem pelo menos 1 vitória, né, e 2 derrotas. Então, Bahia e São Paulo com 3 empates ficam ali mais para baixo, aí já na tabela, né? E muitos empates é uma coisa ruim. É melhor você ganhar uma partida e perder 2 do que você empatar 3, né? Então, às vezes falta mais ousadia, não sei também, né? Mas enfim. E olha um detalhe também, o São Paulo com apenas 1 gol marcado e 1 gol sofrido. Foram 2 empates em 0-0 e 1 empate em 1-1. O Bahia tem 4 gols marcados e 4 sofridos,
né? Então a diferença entre os dois aí, por isso o Bahia está à frente do São Paulo, número de gols marcados. O Atlético Mineiro aí com 2 empates e 1 derrota, assim como o Mirassol. E lá nas últimas posições, Santos, Vitória e Sport. Na torcida aí para que Vitória e Sport possam sair dessas últimas posições, né? Precisam começar a vencer seus jogos para pontuar bem e sair dessas últimas colocações. Mas é isso, comentando aí a Série A do Campeonato Brasileiro, jogos aí